Boa tarde, então. Sejam bem-vindos à nossa aula 2 da nossa disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação. Conforme eu mencionei, né, na aula passada, a presença, né, a participação durante a aula ao vivo não é obrigatória, mas é importante, né, dada o saneamento da dúvida ao vivo. A aula de hoje ela é um pouquinho mais extensa do que o normal e pode ser que eu interrompa a gravação, faça um intervalinho de 1 minuto entre uma gravação e outra, e aí eu retomo, tá? Mas só se de fato ela extrapolar o tempo que eu previ. Bom, na aula de hoje, pessoal, a gente entra num assunto específico, né, da disciplina, e a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução das ondas de transformação na sociedade. Então, nessa unidade, né, que é a unidade 1, a gente vai fazer uma contextualização sobre a tecnologia, né, fazer um resgate histórico dela, como é que ela evoluiu e como é que ela evoluiu em razão das mudanças sociais frente às novas tecnologias. A gente vai abordar alguns conceitos também, como informacionalismo e industrialismo, entre outros. Então, eu tinha pedido, né, na aula passada para vocês fazerem uma leitura daquele texto, né, de leitura obrigatória, só para vocês entenderem um pouco o contexto da aula de hoje e também sanar eventuais dúvidas. Né? A leitura que eu passei foi do Valente, e aí, né, quem não leu, eu recomendo ler, nem que for depois, porque isso vai passar a fazer sentido. A aula de hoje passa a fazer um pouco mais de sentido. Tá? Deixa eu só liberar aqui, que tem a gente pedindo para entrar. Então, vamos lá. A história da civilização humana, né, ela vem desde os primeiros registros, né, desde os primórdios, que é com a civilização nômade, a civilização neandertal ainda, né, que começou a fazer pequenos registros desde a era paleolítica, né, na forma de desenho, pedras, esculturas, ou seja, em determinadas formas de arte que elas se expressavam e, com isso, elas tentavam manter determinados registros, contar uma determinada história, contar sobre cultura, entre outras coisas. Tá? O homem, daí quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, né, não estou sem diferença de gênero, né, masculino e feminino. Então, o homem, ao longo da sua existência, ele vem assistindo a diversas transformações ocorridas através dos séculos. E é uma verdade que, ultimamente, né, a sociedade ela tem evoluído cada vez mais rápido, né, de forma geométrica, né? Então, a gente tem de maneira aritmética, 1 mais 2, mais 3, mais 4, né? E de forma geométrica, a gente tem 2 ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado é 16, 16 ao quadrado é 100 e pouco, né? Então, você vai crescendo isso de maneira muito mais rápida. E cada crescimento desse, ou cada fase dessa, a gente chama de ondas de transformação, tá? Que seria fases evolutivas, mudanças sociais, comportamentais, entre outras. Aqui eu coloquei só uma figura exemplificando, né, de maneira de maneira mais simples, né, a evolução do homem até mesmo a questão tecnológica. Então, a primeira onda, e aí você também tem a divergência de alguns autores que tratam como 3, como 4, às vezes se confunde em onda de transformação com globalização, e daí eu vou explicar um pouquinho essa diferença. Tá? Então, a primeira onda ela ocorre quando o homem ele deixa de ser nômade, né, e passa a viver em sociedade. O que é um ser humano nômade? Né? É aquele que não para em canto nenhum. Eu até brinco que, às vezes, quando né, tem as aulas ali presenciais, eu ainda brinco que sempre tem um aluno turista, um aluno nômade, né? Que é aquele que roda a sala ali, uma hora ele está no canto no fundo, outra hora ele está na frente do lado esquerdo, outra hora está do lado direito. Então, o povo nômade é aquele que não parava num lugar só. E ele percebeu de maneira instintiva que aqueles grupos que viviam no coletivo, que viviam na quantidade maior de pessoas, tinham mais chance de sobrevivência, tinham mais chance de progredir, né? Desde que houvesse a correta divisão de tarefas e de trabalho. E quando ele vivia como nômade, basicamente ele se alimentava através da caça, né? Ou seja, ele ia lá e a mudança de local dele acompanhava a mudança de caça.
Se o local fosse ficando infértil, se o local fosse ficando escasso de alimento, ele ia mudando de local à procura de alimento. E nessa primeira onda é onde o ser humano, né, vou chamar de homem, no sentido de geral, né, ele deixa de ser caçador e passa a viver como agricultor. Ou seja, ele se une numa sociedade, começa a criar, na verdade, o conceito de sociedade, e ele passa a, em vez de correr atrás do animal, ele passa a cultivar determinados tipos de alimento, culturas, ele começa a aprender sobre o cultivo, e aí ele vê que ele precisa se esforçar um pouco menos, ele vê que há necessidade de construir um abrigo, um local, né, de proteção seguro, para ele poder sobreviver. Tá? Então, essa é a primeira fase. Ele sai da vida mais individual, passa a viver na vida mais em coletividade. A segunda onda, ela teve início, tá, com a Revolução Industrial. Então, essa primeira onda, na verdade, ela resume até os anos de 1700, 1800, alguma coisinha. Tá? Não tem uma data precisa, até porque não é uma questão que rompe uma era e vai para outra. Ele sempre tem o que a gente chama de intersecção. Você tem um período ali que mistura as ondas, né, que elas cruzam entre si. Por isso que não se pode precisar uma data com exatidão. Tá? A segunda onda ela teve início com a Revolução Industrial e com a discussão da questão de capital e trabalho. Essas pessoas que até então eram agricultoras, elas geralmente produziam para aquele grupo familiar, para aquele grupo de subsistência, ou seja, um grupo que ele mantinha. A Revolução Industrial fez com que... e aí, dentro da agricultura, eles percebiam que os excedentes de produção poderiam ser negociados. Então, quem plantava arroz em excedente, poderia negociar com quem plantava feijão, que poderia negociar com quem cuidava ali de uma vaca, de um porco, e poderiam ocorrer essas trocas. E eles começaram a perceber que quanto mais excedente de produção, mais trocas eu poderia fazer. Que começa a surgir o conceito de valor. Tá? O conceito de valor é um conceito muito abrangente. Eu não posso dizer, por exemplo, uma garrafinha de água mineral, né, de 500 ml, custa aí 2, 3, 4 reais no máximo. Porque ela tem fácil acesso, ela tem abundância. Uma garrafinha de água no meio do deserto não vai custar 3, 4 reais. Ela vai custar, na verdade, não dá nem para se pôr um valor numa garrafinha de água no meio do deserto. Tá? O valor dela é o valor que a pessoa está disposta a pagar. Então, não tem limite. Nessa segunda onda, a Revolução Industrial ela forçou com que esses agricultores migrassem do campo para a cidade e passassem a procurar novas ferramentas, novos meios de produção, meios mais eficientes. E aí você tinha os dominantes e os dominados, né? Os dominantes quem tinha o capital, os dominados quem tinha a força de trabalho, a mão de obra. E com o surgimento da máquina a vapor, com o surgimento da mecanização, que até então era puramente artesanal, agrícola, você passou a ter muito mais excedente de produção e as pessoas no campo começaram a ficar sem trabalho, tiveram que migrar para a cidade e na cidade elas não tinham emprego fácil, tal como tinham ali no campo. Tá? E a própria tecnologia, o aperfeiçoamento da eficiência de produção acabou ocasionando um excedente de mão de obra de trabalho. Ou seja, você tinha muita mão de obra braçal e essas 10, 15 pessoas braçais, uma máquina fazia o serviço dessas 15 mão de obras braçais, por exemplo. Tá? Isso começou a gerar desemprego, entre outras coisas. E a terceira onda, chamada como Era da Informática, ela conceituou, na verdade, a relação do conceito teoria, né, homem-máquina, quando o homem passou a se comunicar com a máquina. Até então, o que a máquina era basicamente uma executora de uma determinada ação, né, o homem passou a comunicar de certa maneira com uma máquina. Em que sentido? Né? Até no final dos anos 90, 80, era muito comum a gente escutar assim,
o computador é mais inteligente que o homem, né? Essa frase, essa expressão vinha porque um computador conseguia executar cálculos, né? Fazer pequenas tomadas de decisões previamente cadastradas, né? Previamente habilitadas, e tomava essa decisão de maneira muito mais rápida do que um ser humano, tá? E por isso que acabou se chamando aí de homem falando com máquina, homem comunicando com a máquina. Tem até um filme bem interessante que eu recomendo aí no recesso para vocês assistirem, que acho que, eu não sei se o nome do filme é Enigma, ou depois eu procuro o nome do filme certinho, mas ele fala sobre a máquina Enigma, que foi uma máquina que a Inglaterra desenvolveu, que na verdade era uma máquina para criptografar as mensagens que os alemães, os nazistas, codificavam, tá? E na verdade foi um dos primeiros projetos de computador que se tem, na verdade não registrado, mas aplicado para isso, tá? Depois eu busco, porque o nome do filme não é Enigma não, depois eu busco o nome e compartilho com vocês. E a quarta onda de transformação ela surgiu com a era da informação, né, que é o que a gente chama de aldeia global, o mundo inteiro se unificou. E essa quarta onda, né, ela é uma coisa assim muito esquisita, muito diferente, porque a tecnologia propiciou essa quarta onda. E a tecnologia ela fez com que os povos se aproximassem, com que a informação circulasse de maneira mais rápida, tá? Quando o Titanic afundou, eu não sei se foi o Havaí ou se foi... Não foi a Índia, deixa eu lembrar qual país foi aqui. A Tailândia. Quando o Titanic afundou, a Tailândia ficou sabendo que o Titanic afundou quase 2 anos depois, né? A informação antigamente demorava demais a circular, a chegar nos locais. E hoje aconteceu um fato que ali, com menos de segundos, você já tem a informação ali em tempo real. Então, antigamente, né, em cada uma dessas eras, dessas ondas, digamos assim, você tem uma determinada predominância, né? Então, na primeira onda, aquele que sabia conviver em sociedade se dava melhor. Na segunda onda, aquele que dominava o uso das ferramentas se dava melhor. Na terceira onda, aquele que se dava bem com tecnologia, com informática, se dava melhor. E nessa quarta onda, aquele que obtém a informação e o conhecimento útil dá-se melhor, né? Se mantém bem, tá? E hoje, nessa quarta onda, né, por conta da globalização, não importa mais o saber, e sim o saber fazer, ou seja, colocar em prática aquele conhecimento que você adquiriu. Por quê? Porque o conhecimento está acessível a todo mundo. Alguns autores citam também que a questão do conhecimento, hoje, como ele está muito acessível, você tem conhecimento útil e conhecimento inútil. Ou seja, informações úteis e informações inúteis. Um exemplo que eu posso dar para vocês, experimentem deixar o celular de vocês 24 horas sem você abrir o WhatsApp. Provavelmente vocês vão ter 200, 300, 400, 500 mensagens em 24 horas, tá? E depois tentem classificar essas mensagens em informações úteis e informações inúteis. Garanto para você que menos de 1% das mensagens que vocês receberem, de fato, são informações úteis, tá? Menos dessas 500 mensagens, menos de 5 vão ser algum recado importante, algum recado relevante. A maioria é bobeira, besteira, mensagem, brincadeira, fake news, entre outras coisas, tá? Então, um tempo atrás eu até estava refletindo assim, falei, nossa, quando eu estava no ensino médio, um aluno que queria passar para medicina ou direito, ele tinha que estudar em torno de 4, 6 horas por dia, além do colégio, né? Colegas meus que passaram em universidades públicas de medicina e direito, eles estudavam de 4 a 6 horas por dia, além da carga horária em sala do ensino médio. Recentemente, os alunos que são aprovados em medicina, direito e na Unemate, eles estudam aproximadamente 8, 10, 12 horas, geralmente, de medicina, além da carga horária de 4, 5 horas de estudo presencial regular deles. Então, chega das 24 horas, passa 16, 17 horas ali estudando. E eu estava pensando, falei, nossa, então quando
tiver um filho ou uma filha e quiser ir para a faculdade de medicina, vai ter que estudar 36, 48 horas por dia, porque não é possível, né? E aí, eu lendo um autor que agora não me recordo, ele escreveu um negócio muito interessante, falando assim que, na verdade, não é a quantidade de horas que vai ser relevante para alguém ser aprovado ou para alguém ser bem-sucedido, mas sim a informação que ele vai querer absorver e trabalhar com ela. Então, não adianta eu estudar 10, 12 horas de informação inútil. Às vezes, estudar 2, 3 horas de informação útil é mais eficiente, mais significativo do que eu ficar 10, 12 horas ali vendo bobagem, besteira, tá? Então, não é a quantidade de horas, não é o saber fazer, é o saber diferenciar aquela informação útil de uma informação inútil, tá? E aí a gente entra no seguinte conceito, né? O que é a globalização? A globalização é uma quebra de barreiras, é uma quebra de fronteiras, seja física, seja legal, tá? Seja física ou... puxa, como que é o outro conceito? Abstrata, né? Às vezes não é uma barreira física ali, mas você sabe que tem algum impedimento. De forma a causar uma maior conexão, integração, interligação dos territórios. Ela é ocasionada pelo desenvolvimento, pelo avanço tecnológico, tá? Especialmente nos transportes e também nas comunicações. Vocês devem se lembrar, né, da época que você tinha determinados horários para fazer ligações de telefone, porque era mais barato, era mais caro, pagava mais, pagava menos, né? Você tinha que esperar determinado horário para ligar para alguém, para um parente, né? Geralmente à noite, final de semana era mais barato do que durante o dia de semana, né? Conexão de escada de internet. E hoje meio que isso já acabou, né? Pagar um valor a mais por um DDD roaming, né? Uma chamada de outro estado, aquela coisa, a tendência é que isso acabe cada vez mais, tá? Eu lembro que quando o WhatsApp começou aqui no Brasil, né, na verdade no mundo, as operadoras de celular pulavam dessa altura porque o WhatsApp iria acabar com os planos de linha, com os planos de ligação, uma vez que a chamada dele é de graça. E as operadoras começaram a bater para derrubar o WhatsApp, para que o WhatsApp não funcionasse. Depois elas mudaram de estratégia. Ela falou, não, peraí, eu não vou vender mais minutos de telefone, eu vou vender pacote de dados. Né? Então, se ele for usar o WhatsApp para ligar, isso vai consumir do pacote de dados. Se ele for usar a internet, isso vai consumir do pacote de dados. Então, vocês podem ver que hoje pouco importa se minuto é ilimitado ou não. Se mandar SMS ilimitado ou não faz alguma diferença. O foco é no pacote de dados, tá? Que infelizmente para a gente é ruim, tá? Justamente porque é o que a gente mais usa, né? Se voltar a ligar, se as pessoas voltarem a parar de usar a internet, voltar a fazer mais ligações, provavelmente o valor de minuto de telefone vai subir, tá? E esse avanço tecnológico, muitas vezes, ele se distribui de maneira irregular, havendo países que possuem acesso a altas tecnologias, como Taiwan, Japão, China, Estados Unidos, Alemanha, a Europa como um todo, né? E por isso eles são mais globalizados. E outros que possuem pouco acesso a altas tecnologias, por isso eles são menos globalizados. Então, enquanto na Europa você tem uma preocupação muito grande com poluição, meio ambiente, outras coisas, aqui no Brasil, o pessoal meio que está se lixando para isso, tá? O brasileiro não tem a cultura de cuidar do meio ambiente, tá? Não tem a cultura de separar o lixo, de reciclar, de saber se ele está poluindo ou não, tá? E na Europa, você tem o povo europeu pagando mais caro por um carro que polui menos. Lá, muitas vezes, é critério de escolha comprar um carro que polui menos. Aqui no Brasil, isso não é critério, isso nem chega a ser cogitado por critério de compra. Tá? Geralmente o pessoal vai olhar preço, consumo, valor de revenda, mas se polui ou não, muitas vezes pouco importa aqui para o brasileiro. Tá? E qual a relação entre globalização e o meio técnico, científico e informacional? Então tem um geógrafo chamado Milton Santos que ele denominou a configuração espacial do mundo no contexto da globalização, ele chamou de meio técnico, científico e informacional. O contexto da globalização, o espaço geográfico, passa a apresentar uma grande quantidade de técnica, ciência e informação. Tá? O que ele diz para a gente com isso? Que a partir do conhecimento científico, a gente obtém uma informação e passa a melhorar a técnica. Tá?
a gente deve aprender assim, com os erros, entre os erros e acertos, e procurar sempre evoluir, tá? Então, é muito estranho, por exemplo, que hoje em dia a gente ainda discuta, por exemplo, pessoas que não aceitam que a Terra é redonda, tem pessoas que ainda discutem que a Terra é plana, tem pessoas que estão fazendo caravana para ir até a borda do mundo, né? Essa questão da vacina, eu sei que muitas vezes ela acabou politizando, virando para o lado político, né? Mas as pessoas muitas vezes esquecem, vem com teoria totalmente conspiratória, que isso é a China que está por trás, que isso vai mudar código genético, né? E tem todo um protocolo científico para aprovação, entre outras coisas, tá? Né? E falando, e assim, ao mesmo tempo que você tem as fases as ondas de transformação, você tem as fases da globalização, né? As fases da globalização nem sempre coincidem com as fases da era de transformação, tá? Então, o processo de globalização, ele acabou se iniciando no século XV, né? Enquanto as ondas de transformação foram 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, tá? E essas fases da globalização seguem até os dias atuais, e elas tiveram diferentes ritmos e etapas de desenvolvimento. Ou seja, elas não seguiram cada fase 100 anos, 150 anos, tá? Quanto mais recente, menos curto, quanto mais recente, mais curto é o período entre uma fase e outra, tá? Então, as 4 fases. A primeira, a gente teve as grandes navegações marítimas europeias no século XV e XVI, onde você tinha a fase mercantilista, a fase fisiocrática, né, onde você tinha a busca de metais preciosos, produtos exóticos, temperos, que pudessem ser comercializados na Europa. Aqui do Brasil saiu o ouro, saiu o pau-brasil, saiu algumas pedras preciosas, né? Então você tinha ali o comércio marítimo que ia buscar territórios, espaços e levava isso para vender no local. Houve nessa época um avanço nas técnicas de navegação, daí quem assistiu aquela série Vikings, né? Ou Vikings, não sei, aí cada um chama de um jeito diferente, viu que eles erraram muito, eles apanharam muito, até eles aprenderem um macete aí de navegação. E eles simplesmente chegavam e tomavam espaço, tomavam riqueza, tomavam itens de valores, que eles consideravam de valores, através do braço, né, da força física. Você tinha também as relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo, e você começou a ter uma ampliação da migração de pessoas e circulação de produtos, ou seja, você tinha pessoas que tinham a técnica de cultivo, mas não tinha a terra, sabiam cultivar, mas não tinham as ferramentas, os meios, então elas acabavam mudando de país, fazendo o processo migratório, para serem bem-sucedidas, da mesma maneira que os japoneses vieram para o Brasil, os italianos vieram para o Brasil, os alemães, os ingleses, os portugueses, os espanhóis, franceses, tá? Eles vieram para o Brasil porque eles entendiam que o Brasil tinha muito recurso e não tinha mão de obra qualificada para explorar, tá? Já então a primeira fase foi aí do século XV até o começo, metade do século XIX, tá? E a segunda metade do século XIX, né, e o fim da Segunda Guerra Mundial, né, então, por volta de 1850 até 1945, né, aproximadamente aí 100 anos, onde a gente vivenciou essa segunda fase, que a gente viveu a primeira e a segunda Revolução Industrial. Você teve uma expansão de dominação política, econômica e militar europeia sobre a África e a Ásia, né, que predominou um pouco o imperialismo. Você teve o avanço da indústria, a inovação. Muito dessas inovações foram por conta da guerra, né? Então, para vocês terem uma noção, a Gillette de fazer barba, de depilar, é uma invenção da Segunda Guerra Mundial. Espuma de barbear é uma invenção da Segunda Guerra Mundial. Computador, internet são invenções da Segunda Guerra Mundial. Meios de transporte, meios de comunicação, tudo isso são evoluções da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, é lógico que uma guerra tem um papel ruim, tá? Que morre muita gente, muitas vezes por motivos fúteis, motivos absurdos, mas ela tem esse lado, entre aspas, positivos, que é o de proporcionar uma certa inovação tecnológica. Tá?
Projetos de computador a gente tem desde 1920 e 1930, mas o que foi colocado em prática foi na Segunda Guerra Mundial, em 1944, 45. Internet desde 1950 a gente tem televisão, telefone, então tudo isso são inovações que vieram ao longo do tempo. Tá? Expansão de ferrovia, automóvel, aviação, rádio, tá? Então tudo isso veio para contribuir para intensificar e ampliar a difusão das relações econômicas capitalistas para outros territórios. Então, por exemplo, uma informação que circulava num jornal impresso, geralmente a notícia era de 2 a 3 dias atrás, imprimia o jornal hoje e terminava de distribuir esse jornal daí 4, 5 dias. Com o rádio, a informação passou a ser instantânea de maneira local, né, local, regional. E vários rádios começavam a espalhar entre os rádios, entre as comunicações, entre as aldeias, as cidades, as vilas, e aí sim a informação, com alguns dias, chegava-se ao seu destino final. Tá? A terceira fase, ela ocorreu entre 1945 e 89, que foi um processo condicionado pela Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria? Foi um conflito caracterizado pela presença de dois blocos de poder político e econômico, que é o capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, e o socialista pela extinta União Soviética. Então, era chamado de Guerra Fria porque não era uma guerra de arma, de soltar bomba um no outro. Era uma guerra de quem chega primeiro. Então, quem chega primeiro ao espaço, quem manda o primeiro homem ao espaço, quem chega primeiro na Lua, quem manda o primeiro homem à Lua, tá? Então, você tem toda essa relação, né, que é chamada de Guerra Fria, justamente porque era uma competição, era uma disputa, mas era uma disputa que não necessariamente usava arma. E era uma disputa tecnológica, porque muitas vezes envolvia muito dinheiro, muita tecnologia num curto espaço de tempo. Para vocês terem uma noção, tá? A capacidade de processamento do computador da Apollo 11, tá? Ou da Apollo 13, perdão, que foi até a Apollo 18, a capacidade de processamento da Apollo 13 é menor do que a capacidade de processamento de um carregador de celular hoje, tá? Para vocês terem uma noção, tal como foi a evolução. Significa que, mas professor, um carregador de celular tem processador? Tem, ele tem processador interno, para medir o quanto de carga que ele tem que mandar para a bateria do seu celular, senão ele queima, pega fogo. Quando você vê falar que o celular pegou fogo, explodiu, é porque o processador ali, o chipzinho do carregador, estragou, queimou, e acabou mandando a carga, uma energia 110, ali, 220, direto para o celular, que acaba explodindo, pegando fogo. Então, para vocês terem uma noção de quanto isso evoluiu nos últimos 40, 50, 60 anos. Tá? E nessa terceira fase, a globalização ela continuou a se expandir em grande parte aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. E a quarta fase, que é a última fase, até então, né, que veio dessa última década, do século XX, com o fim da Guerra Fria, então, por volta de 85, 90, por conta disso, houve uma expansão do capitalismo, porque as tecnologias tiveram que ser compartilhadas, o avanço tecnológico de informática, de comunicação foi compartilhado, né? Houve mudança nos meios de produção e na forma de circular a mercadoria, também no transporte de carga, de passageiro, e houve uma difusão de bens culturais e artigos de consumo. Então, um exemplo, yakisoba, que é uma comida japonesa, hoje meio que já se abrasileirou, né? Várias comidas estrangeiras, hoje você já tem abrasileiradas. Hoje você já discute, por exemplo, fazer entrega de comida, entrega de mercadoria, utilizando-se drones, né? Aqueles mini helicópterozinhos. Você já discute transporte de pessoal através de drone, né? Então, você tem uma certa evolução ao longo do tempo. E aqui tem um exemplo, tem uma figura, né, que mostra de 1500 a 1840, você tem aqui a velocidade das carruagens do barco à vela, aproximadamente 16 km por hora. De 1850 a 1930, as locomotivas alcançavam quase 100 km por hora, e os barcos a vapor 57 km por hora. Nos anos 1950, aviões a propulsão 480 a 640 km por hora,
E nos anos 1960, você tem jato de passageiro de 800 a 1.100 km por hora. Um avião Boeing, um Airbus, que você viaja aí de Mato Grosso, de Cuiabá aí para São Paulo, ele viaja um Embraer a 900 km por hora, 800 km por hora. E você tem também os supersônicos, né, como aquele Concorde, que hoje já não se faz mais uso, que viajava a 2.300 km por hora, 2 vezes a velocidade do som. Tá? É porque é muito caro, é muito custoso, e só quem é muito, muito, muito rico que voaria num avião desse hoje. Tá? E vamos pensar, né? Quais as vantagens que vocês conseguem perceber no atual mundo globalizado? Use o chat aí para compartilhar a experiência com a gente aqui. Né? Que vantagens que você consegue perceber no atual mundo aí globalizado? Podem ficar à vontade para usar o chat. Um minutinho para vocês pensarem e responder. Ou quiser abrir o microfone para falar também, fica à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tânia. Pode falar. Bom, na minha opinião, a principal vantagem seria a comunicação, né? A informação. Como a informação hoje ela corre mais rápida, a gente consegue ter acesso a uma situação que aconteceu muito mais rápido, por exemplo, diante da pandemia, né? Graças a esse mundo mais globalizado, mais informatizado, a gente conseguiu ter se adiantar, né, as medidas de proteção, restrição, muito antes do vírus chegar ao nosso país, né? Então, aí é minha colocação. Beleza. Mais alguém quer contribuir? Quiser usar o chat? Então vamos lá. Tá? Essas vantagens, né, do mundo globalizado, elas têm os pontos positivos justamente nisso, na circulação da informação, né, na questão da diversidade de opções que você tem. Você pode, muitas vezes, o YouTube virou hoje quase que o manual da vida, né? Porque você tem uma dúvida sobre como arrumar uma máquina, como consertar tal coisa, você joga lá no YouTube e você acha 200 vídeos ensinando como fazer. Né? O Celiton colocou aqui, né, facilitação do comércio internacional, perfeito, né, é isso mesmo. Mercadorias mais baratas, exatamente, Paloma. A globalização, por exemplo, carne, para a gente é muito barato. Ainda que ela está num preço absurdo hoje, que está caro, mas para a gente ela é muito mais barata do que quem está comprando carne nossa na China, quem está comprando soja nossa na China, na Europa, né? Entre outras questões. Então, da mesma maneira que computador para eles é barato, né? Veículo, tecnologia, TV, né? Para eles é mais barato, para a gente é mais caro. Só que, em contrapartida, comida que para a gente é barato, que é o que interessa, comida e água, né, no final das contas, a gente tem essa vantagem, tá? Né, a Melissa também colocou aqui, né, acesso a várias informações em tempo real, relações entre diferentes blocos econômicos, exatamente, tá? Todas essas são vantagens que o mundo globalizado nos proporciona. Porém, né, a gente também tem algumas desvantagens. O que vocês conseguem enxergar aí de desvantagem por conta da globalização? Pode falar. Isso mesmo, Melissa, perdão. Muita fake news, muita disseminação de informação falsa. Tá? Principalmente o brasileiro, ele é muito artista. Cara, lançou o Pix em 15 de novembro, tá? 15, 16 de novembro, se eu não me engano, assim que ele passou a funcionar para todo mundo. Hoje não é dia 10 de dezembro, não tem 30 dias que o Pix foi lançado, que é uma coisa excelente, maravilhosa. E já tem mais de uma semana que eu vejo reportagem na TV falando que bandido já está aprendendo a dar golpe usando o Pix. É impressionante como que
você tem, né, bandido ali que se aproveita de uma situação. E aí as pessoas não correm atrás, não se informam da maneira correta, né? O que é o PIS, como é que serve, como que se usa, né? Quais os riscos de cair num golpe, né? E muitas vezes a pessoa sai clicando, sai compartilhando, sem conhecimento de causa e acaba perdendo mesmo dinheiro, né? Quase todo dia no jornal, na TV, a gente vê divulgações de golpe de link falso, boleto falso. Para vocês terem uma noção, essa semana eu bati boca com meu sogro, porque ele mandou para mim uma promoção de chopp da Brahma de graça, né? Que era só para clicar no link e responder um formulário que você ganhava chopp de 20 litros grátis da Brahma junto com uma chopeira. Eu falei, bom, sogro, existe uma teoria de um cara chamado Adam Smith que diz assim, não existe almoço grátis. O termo grátis ele é muito relativo. Hoje tem muita faculdade que ela fala assim, venha fazer aqui esse curso aqui de finanças pessoais de graça. Beleza, você vai lá, clica, estuda, é de graça. Aí você paga para ter o certificado. Tá? Você faz o curso de graça e para ter o certificado você tem que pagar. Tá? Eles não mentiram, mas também não foram totalmente corretos. E nesse exemplo da chopeira que eu falei, ele batendo boca comigo porque quem mandou para ele foi um juiz. Eu falei, cara, pode ser juiz, pode ser o Papa, pode ser quem for, né? A gente, quando recebe uma informação de uma promoção, né? Ou a pessoa diz que ela foi lá, fez e deu certo, ainda assim você tem que checar, ficar desconfiado com aquilo, ou você confere isso antes de repassar, né? Qualquer repasse de informação sem checagem é espalhar fake news e você está sujeito à sanção, né? E o Dineia também coloca aqui a questão da desigualdade social, né? Porque nem todas as pessoas conseguem acessar essa tecnologia, e tá corretíssimo, Dineia, porque assim, parece que, você falar igual a gente está tendo essa aula aqui, né? É muito fácil falar que o professor tem computador, internet, para poder ministrar uma aula. Mas e o aluno, ele tem essa condição? Eu sei que muitos de vocês estão improvisando na internet, estão improvisando no celular para assistir a aula, estão improvisando no computador para assistir uma aula, né? Então, assim, não dá para tratar de maneira igual as situações desiguais. E se teve uma coisa que a globalização trouxe de algo ruim, foi justamente o aumento da desigualdade social. Por quê? Principalmente por conta de que nessa pandemia ficou muito mais evidente isso. Quem era rico ficou mais rico e quem era assim pobre acabou ficando mais pobre, tá? Então, isso confirmou algumas teorias econômicas que até então era só teoria, tá? O Celiton coloca aqui a questão da introdução ao consumismo, exato, porque enquanto o Japão, e aí tem uma coisa bem interessante também, o Japão, ele tem uma linha de pensamento de produtos mais duráveis, e os americanos são justamente o oposto, eles têm uma linha de pensamento que o produto não pode ser durável, ele tem que quebrar para a pessoa ir lá e comprar outro, tá? E por que essa diferença de pensamento? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou um país destruído, totalmente destruído. E o Japão, ele tinha que fazer, é um país que é cheio de montanha, é um país que vive tendo terremoto, é um país que não tem recurso natural, mineral em abundância, tá? Por isso que no Japão, às vezes eles comem cachorro, baleia, gafanhoto, grilo, morcego, né? Porque é um país que não tem comida, não tem de onde tirar, não tem meio de produção. Então, enquanto os Estados Unidos fabricavam, por exemplo, brinquedo de plástico, o Japão teve que fabricar brinquedo de ferro, porque ele não tinha plástico suficiente para fabricar vários brinquedos, e o brinquedo quebrar não tinha como repor. E ele fabricava de ferro para que isso durasse mais tempo. Por isso que, geralmente, assim, carro americano, Ford, Chevrolet, Chrysler, são carros que quebram com mais facilidade do que carro japonês. Nissan, Toyota, tá? Entre outros. Então, o Japão optou por essa linha mais durável e um pouco mais cara, justamente porque ele é contra o consumismo. Enquanto o americano consegue comprar barato, tem recurso barato, e por isso ele prefere fazer algo para que volte ao consumismo, porque o consumismo aumenta o capitalismo, alimenta o capitalismo, tá?
A Paloma também coloca a questão do desabastecimento, né, do mercado interno, né, como os casos dos insumos para alimentação animal, tá? Exatamente porque a partir do momento em que você tem uma pandemia, você tem que decidir se você produz alimento para consumo humano ou se você produz alimento para um animal que depois vai virar consumo humano, né? Então, tudo isso tem que se pensar, né? A alta dos preços, por exemplo, de produtos alimentícios, ela está ligada a dois fatores: a questão do auxílio emergencial, que injetou dinheiro direto na economia, e a questão de que a indústria, o campo, não estava preparado para um aumento de consumo de maneira rápida, como aconteceu. Tá? Por exemplo, mas por que o preço do arroz subiu tanto, professor? Porque quem planta arroz tem um dado estatístico que mostra para ele quantas toneladas de arroz por ano, em média, um brasileiro consome. Tá? E aí ele programa a produção de arroz dele com base no consumo. E a população consome essa quantidade por conta da rotina dela, né? Às vezes as pessoas estão no trabalho, não é todo mundo que vem almoçar em casa, então a pessoa acaba comendo um lanche, almoçando um espetinho, almoçando um macarrão, porque não dá tempo de ficar comendo sempre arroz e feijão, tá? E aí o fato da pandemia vir e obrigar as pessoas a ficarem em teletrabalho, home office, fez com que as pessoas consumissem mais arroz, consumissem mais feijão. E não tem como você plantar arroz e feijão de uma hora para outra, né? Então aumentou a procura, a oferta de arroz não era suficiente e por isso o equilíbrio de oferta e demanda é o preço, tá? Então avançando aqui mais um pouquinho, mas né, o Tainan colocou acúmulo de bens e a Simone a falta de mão de obra qualificada, também são desvantagens da globalização, tá? Porque uma vez que você tem um dado de quase 13, 14 milhões de empregados no Brasil hoje, e você tem 1 milhão, 2 milhões de oferta de trabalho, vagas de trabalho que não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. O que isso diz para a gente? A gente tem uma mão de obra braçal, que está desempregada, e a gente tem uma indústria, uma empresa, procurando uma mão de obra qualificada, com graduação, com especialização, e que muitas vezes acaba não encontrando. E aí ela não quer preencher com uma mão de obra desqualificada, tá? Então, esse é o contexto da globalização. Vou só interromper a aula aqui um minutinho, que esse aqui já é um outro assunto, tá? Que na verdade é um gancho, mas só para separar a aula aqui, para não ficar muito extenso para quem for assistir depois, tá? Um minutinho, só vou interromper aqui e já retomo a gravação.